Olá, Vamos mergulhar hoje num conceito do direito civil que, olha, está presente em quase tudo que a gente faz no dia a dia, as chamadas obrigações de dar. Pensa só, quando a gente vende alguma coisa pela internet ou, sei lá, empresta um livro, parece um ato simples, né? Mas por trás disso nasce uma estrutura jurídica fundamental, a obrigação de dar. É ela que garante que aquilo que foi prometido seja de fato entregue. Vamos entender direitinho como isso funciona. E para a gente não se perder, preparem um roteiro bem claro. Primeiro, o que é a obrigação de dar. Depois, a gente entra nas duas modalidades principais, dar coisa certa e incerta. Na sequência, vamos falar da obrigação de restituir e fechar com um tema bem interessante, que são os contratos de coisa futura. Então, vamos começar pelo começo, estabelecendo a base de tudo. Entender a essência dessa obrigação é fundamental, porque ela é o alicerce de praticamente todas as nossas relações contratuais. A ideia central é essa. A obrigação de dar é basicamente o compromisso de entregar ou devolver alguma coisa. Simples assim. Se alguém vende, se obriga a entregar. Se pega emprestado, se obriga a devolver, o que também é uma forma de dar. E é o objeto dessa entrega que vai ditar todas as regras do jogo. Agora presta atenção nessa distinção, porque ela é muito importante. Uma coisa é entregar um quadro que já está pronto. Isso é uma obrigação de dar. Outra coisa, bem diferente, é encomendar a pintura de um quadro. Aí a obrigação é de fazer. Percebe? No dar, o foco é na coisa. No fazer, o foco é no serviço, na atividade. Muito bem, vamos entrar agora na nossa primeira grande categoria. Aqui a gente fala da obrigação de entregar um item específico, algo que é único, que foi individualizado. E essa regra é a alma da coisa certa. Se o acordo for entregar aquele carro com aquele número de chassi, não adianta tentar empurrar um outro carro, mesmo que seja um modelo até melhor. O que foi especificado é o que vale e ponto final. E tem mais um detalhe que é super importante. O acessório sempre segue o principal. Quer um exemplo? Quando se compra um sítio, as árvores, a casa, tudo isso vem junto, a não ser que o contrato diga o contrário, claro. O mesmo vale para o step e as ferramentas de um carro. A entrega tem que ser da coisa completa. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender uma questão crucial, de quem é a responsabilidade se algo acontecer com a coisa antes da entrega. E a resposta depende de uma palavrinha: culpa. Se a coisa se perde por um acaso, um raio, por exemplo, sem culpa nenhuma do devedor, a obrigação acaba ali. Agora, se a perda foi por negligência, aí a história é outra. O devedor vai ter que indenizar pagando o valor do bem e mais as perdas e danos. Certo. Agora vamos virar a chave e explorar o cenário oposto. E se o objeto da obrigação ainda não for específico? E se ele for definido só de forma geral? É aqui que entra a coisa incerta. A obrigação é clara. Por exemplo, entregar 100 sacas de café. A gente sabe o que e o quanto. O que a gente ainda não sabe é quais sacas de café específicas serão entregues. A obrigação já existe, mas o objeto dela ainda vai ser individualizado. E isso nos leva a um princípio jurídico clássico e muito lógico. O gênero nunca perece. O que isso quer dizer? Que o devedor não pode chegar e falar: "Ah, as 100 sacas de café que eu ia te entregar pegaram fogo." Ué, como assim? Se ele ainda nem escolheu quais eram, ele sempre pode conseguir outras 100 sacas de café no mercado para cumprir o combinado. O gênero café, entende, não acaba. O processo que transforma essa obrigação de incerta para certa tem um nome: concentração, e funciona em 3 passos. Primeiro, a escolha. Depois, e esse é o momento chave, a comunicação dessa escolha ao credor. A partir dessa comunicação, pronto, aquelas 100 sacas de café escolhidas agora são uma coisa certa, e as regras do jogo mudam para as que a gente já viu. E na hora de escolher, não é vale tudo. A lei exige bom senso. O devedor não pode pegar o pior produto que ele tem para entregar, mas também não precisa entregar o melhor de todos. A regra é buscar a qualidade média, o que garante um equilíbrio justo para os dois lados. Bom, agora vamos dar uma olhada numa variação muito comum da obrigação de dar, que é a obrigação de restituir, ou seja, de devolver algo que pertence a outra pessoa. Isso acontece o tempo todo, né? Devolver o apartamento no fim do aluguel, entregar de volta aquele livro que um amigo emprestou, ou até mesmo devolver um dinheiro que caiu na conta por engano. Em todos esses casos, a ação é de dar de volta algo que já tem dono. Aqui, a lógica é em uma pequena, mas importante diferença. Como o bem já pertence ao credor,
Ele não pode simplesmente cancelar o negócio se o item estragar enquanto estava com o devedor. Afinal, a coisa já é dele. Ele vai receber o bem no estado em que estiver, mas, claro, poderá cobrar uma indenização se o estrago foi por culpa de quem devia devolver. E para a gente fechar, vamos entrar num campo fascinante e super atual: a negociação de coisas que ainda nem existem, que ainda vão ser produzidas. A regra geral aqui é bem intuitiva. Se eu vendo a safra de soja do ano que vem e por causa de uma seca não nasce nada, o contrato perde o efeito. Sem produto, sem negócio. Simples. A não ser, claro, que a intenção das partes fosse justamente fazer um contrato de risco. E aí a gente tem dois tipos principais de contrato de risco. O primeiro é a venda da esperança. É como comprar um bilhete de loteria. Se paga pela chance, pela probabilidade. Se não vier nada, o risco é todo de quem comprou. O outro é a venda da coisa esperada. Aqui, se compra o produto futuro. Se a safra vier menor que o esperado, se paga o proporcional. Se não vier nada, não se paga nada. É um risco bem mais controlado, e é por isso que a lei tende a favorecer essa opção quando há alguma dúvida. E para a gente amarrar tudo, fica essa provocação final. Pensando em tudo que a gente conversou, a compra de um apartamento na planta, que é algo tão comum, se encaixa em qual dessas modalidades? É um ótimo exercício para a gente ver como esses conceitos que parecem tão teóricos são, na verdade, essenciais para entender os nossos direitos e deveres de todo dia.